E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor e vamos para a resolução de mais uma questão aqui do simulado da plataforma SAD ciclo 9. Vamos pegar a questão 113 e ela é uma questão sobre seres procariontes, né? Ele está falando sobre bactéria e algumas características que ela tem, tá? Vamos lá então. O uso indiscriminado de antimicrobianos durante a pandemia do Covid-19 elevou a concentração de resíduos de fármacos e de bactérias multiresistentes nos efluentes hospitalares. Nas tubulações de esgoto, micro-organismos patogênicos, como a Pseudomonas aeruginosa, encontram um substrato propício para se fixarem e crescerem na forma de biofilmes. As tecnologias convencionais de tratamento hídrico e a aplicação contínua de desinfetantes industriais muitas vezes se mostram ineficazes para erradicar essas comunidades estruturadas, transformando os dutos em reservatórios permanentes de genes de resistência que ameaçam a saúde pública. A notável resistência dessa comunidade bacteriana aos desinfetantes químicos despejados no efluente decorre do quê? Aqui a gente tem dois conceitos e um deles ele passa para a gente, né? Que é a forma de biofilmes, né? A forma de biofilmes nada mais é quando eu tenho as bactérias, elas se juntam e elas formam tipo uma camada protetora, né? Digamos que essas bolinhas aqui são as bactérias, né? Elas se juntam e elas meio que excretam para o meio uma películazinha e essa película fornece uma proteção para elas, né? Normalmente para evitar a entrada de algum agente que pode comprometer a célula dela, né? Como, por exemplo, algo que deforme a sua membrana plasmática, tá? E esse é o conceito de biofilme, né? E o outro conceito que a gente precisa saber disso é sobre a seleção artificial. Porque a gente sabe que se eu tenho uma bactéria, isso é principalmente um exemplo perfeito, ó, é sobre os antibióticos. A pessoa que utiliza o antibiótico de forma errada, o que acontece com ela? A pessoa vai lá, toma um antibiótico, toma até o certo ponto assim que ela fala assim: "Ah, tô me sentindo melhor". Só que o tratamento vai durar, por exemplo, mais uma semana, mas eu já estou melhor, não tenho mais os sintomas. Daí a pessoa larga o antibiótico. Só que o que acontece? O antibiótico reduziu bastante a população de bactérias, por isso que você se sente melhor. Só que ainda existe bactérias ali que são mais resistentes a esse antibiótico. E por causa disso, você matou a população mais fraca e agora você tem uma população de bactérias que são mais resistentes a esse antibiótico, entendeu? Então, quando elas começarem a se reproduzir de novo, eu só vou ter as bactérias mais fortes, entendeu? Porque eu eliminei as mais fracas. Então, isso cria um problema que eu vou ter que utilizar um antibiótico mais forte, vou ter que aumentar a dose e o tempo de tratamento, e isso afeta diretamente, né? Porque o antibiótico ele também não mata apenas as bactérias ruins, né? Não é direcionada. Posso ter as bactérias boas no meu corpo sofrer com isso também. E isso é meio que o conceito de seleção artificial, né? No sentido de sem querer escolher bactérias mais resistentes. E daí ele fala assim, a notável resistência das comunidades bacterianas aos desinfetantes químicos despejados no efluente decorre do quê? Basicamente, se ele está falando dos efluentes que vai, né, desinfetantes ainda mais, que eles falam, por exemplo, do esgoto, ele está me falando aqui sobre o biofilme, especificadamente, né? Porque ele fala exatamente isso, né? Aqui nessa parte de cima do texto, ele fala nas tubulações de esgoto, né? Os efluentes. Esses micro-organismos patógenos que podem contrair doenças, passar doenças, encontram um substrato propício para se fixar e crescerem na forma de biofilmes. E biofilmes é exatamente aquilo que eu tinha explicado, sobre as bactérias se juntarem e formarem uma película, né, protetora, terem mais resistência. Daí vamos lá. Secreção de matriz extracelular que restringe a difusão parece interessante, né? Eu vou deixar marcadinho aqui o ponto. Hiperativação do metabolismo bacteriano que degrada o biocida. Nada a ver. Hiperativação do metabolismo é tipo eu falar assim, cara, eu vou jogar essa esse desinfetante, essas coisas, e isso vai ativar o metabolismo da bactéria que vai comer o desinfetante. Não é isso, né? Isso nem foi citado no texto, inclusive. Fusão das membranas plasmáticas que impermeabiliza a colônia. Presta atenção. Fusão de membrana plasmática existe. Porém, apenas essa fusão da membrana plasmática não vai impermeabilizar a colônia. Não vai, porque as características da membrana plasmática vai continuar igual.
eu só vou juntar em uma só, né? Talvez eu deixe mais grossa e tal. Mas isso não é o suficiente para eu me livrar, por exemplo, de um pesticida, né? Pesticida, ó. De um bactericida. Não é o suficiente. Internalização das moléculas tóxicas por endocitose em vesículas. Cara, é porque assim, dá pra confundir talvez isso aqui, né? Só que é o mesmo conceito, por exemplo, da B. Porque eu vou pegar essa molécula tóxica, né, para eles, que é o nosso desinfetante, e eu vou meio que absorvê-la, né? Isso não faz muito sentido, porque é totalmente tóxico para elas. E as vesículas provavelmente não aguentariam, tá? E aí, conversão da comunidade bacteriana em endosporos metabolicadamente inertes, né? O que isso tem a ver com um desinfetante químico? Endosporos, né? Não vão nem ter mais metabolismo, vão morrer logo de uma vez. Então, também não. Então, a gente fica aqui com a letra A mesmo, que é essa questão de matriz extracelular que restringe a difusão. Então, é basicamente aquilo que eu falei, né? Eu tenho uma colônia de bactérias e elas vão secretar aqui para fora, né? De matriz, a secreção de matriz extracelular, ou seja, para fora da célula. Isso vai restringir a difusão. E isso acontece de verdade. Então, o desinfetante vou representar aqui para essas bolinhas. Quando chegar aqui, eu não vou encontrar, por exemplo, a membrana plasmática, que eu sei o que interfere, né? O que eu consigo fazer para, por exemplo, degradar a membrana plasmática, fazer com que a célula bacteriana morra. Eu sei como é que eu faço isso com a membrana plasmática. Só que eu tenho o biofilme aqui na frente. O biofilme não é projetado para fazer difusão, né? Ele é projetado para aguentar isso, para isolar, né, do meio extracelular. Então, esse é o motivo principal, beleza? E ele está concordando com o enunciado que está concordando com o texto, beleza? Então, vamos para a próxima? Vamos lá.